E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Closer Brasil. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, de tempos em tempos, agita o cenário político de um dos países mais fascinantes do mundo, o Japão. Imagina só, o Japão, uma nação com uma cultura tão rica e tradições milenares, ainda não teve uma mulher como sua chefe de governo? Mas olha só, por um breve momento, a expectativa de ter a primeira premier mulher esteve mais viva do que nunca, e a figura central dessa discussão foi uma mulher forte e com uma visão bem definida, Sanae Takaichi. Para entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como funciona a política japonesa. Lá, o cargo de primeiro-ministro é ocupado pelo líder do Partido Liberal Democrático, o PLD, que tem dominado o cenário político por décadas. É um partido conservador, e a liderança dele é, na prática, o caminho para se tornar premier. E foi exatamente nessa disputa pela liderança do PLD que Sanae Takaichi, uma ex-ministra de Assuntos Internos, se destacou. Ela surgiu como uma candidata de peso na corrida pela liderança do PLD em setembro de 2021. Sim, pessoal, essa disputa já aconteceu e é importante a gente contextualizar isso. Naquele momento, o Japão estava prestes a escolher um novo líder para o país após a saída do então premier Yoshihide Suga. E aí que a coisa fica interessante. Sanae Takaichi, com seu perfil conservador e sua admiração declarada por Margaret Thatcher, a Dama de Ferro britânica, gerou um burburinho enorme. Ela não era uma figura nova na política, já tinha ocupado pastas importantes, como a de Assuntos Internos e Comunicações, e era conhecida por suas posições firmes. Takaichi defendia uma política econômica mais expansionista, com gastos públicos robustos para estimular o crescimento, e uma postura mais assertiva em questões de segurança nacional. Ela era vista como uma linha dura, e essa imagem, para muitos, era um sopro de ar fresco, enquanto para outros, um motivo de preocupação. A candidatura dela não foi só sobre uma mulher disputando um cargo de poder. Foi sobre uma mulher com uma agenda muito específica, que desafiava algumas convenções internas do próprio PLD. E, convenhamos, a ideia de uma Margaret Thatcher japonesa era no mínimo instigante. Ela tinha o apoio de figuras importantes, incluindo o ex-premier Shinzo Abe, que era uma espécie de mentor político para ela. Mas, como a gente sabe, a política é feita de reviravoltas. Apesar de toda a expectativa e do forte apoio, Sanae Takaichi não conseguiu a vitória naquela eleição interna. Quem acabou emergindo como novo líder do PLD e, consequentemente, o novo primeiro-ministro do Japão foi Fumio Kishida. Ele representava uma ala mais moderada do partido, e sua vitória mostrou que, naquele momento, o PLD optou por um caminho de maior estabilidade e menos confrontação. Então, mesmo não tendo se tornado a primeira premier, a candidatura de Takaichi foi um marco. Ela mostrou que era possível para uma mulher, mesmo com um perfil conservador, chegar perto do topo. Mas por que o Japão ainda não teve uma líder mulher? Olha só, a resposta é complexa e passa por questões culturais e estruturais. O Japão, apesar de ser uma potência econômica global, ainda enfrenta grandes desafios em termos de igualdade de gênero na política. Dados recentes mostram que o país ocupa posições baixíssimas nos rankings globais de representação feminina no parlamento. Para você ter uma ideia, a porcentagem de mulheres na Câmara Baixa do Japão, a mais poderosa, é de cerca de 10%, um número muito inferior à média mundial, que gira em torno de 26%. No Brasil, por exemplo, embora ainda tenhamos muito a avançar, esse número é um pouco maior, em torno de 18%. As barreiras são muitas, desde a cultura corporativa e política, que valoriza longas jornadas de trabalho, o que dificulta a conciliação com a vida familiar, até a percepção social de que a política é um ambiente masculino. Muitas mulheres, mesmo qualificadas, enfrentam resistência para ascender, seja por falta de apoio dentro dos partidos ou por expectativas sociais enraizadas sobre o papel da mulher na sociedade. Apesar disso, a cada eleição vemos mais mulheres se candidatando e ganhando visibilidade. A própria Sanae Takaichi continua sendo uma voz influente. Outras figuras femininas, como Reno, ex-líder do principal partido de oposição, também mostram a força e a capacidade das mulheres na política japonesa. O caminho é longo, mas a semente de uma mudança está sendo plantada. A discussão sobre a primeira premier mulher no Japão não é apenas sobre quem será,
mas sobre o que isso representaria para a sociedade japonesa. Seria um sinal de que as barreiras estão caindo, de que a igualdade de gênero está avançando e de que o país está pronto para embraçar uma nova era de liderança. Então, enquanto o Japão aguarda sua primeira premiere, a história de Sanae Takaishi nos lembra que a luta por representatividade é constante e que cada candidatura, cada voz feminina que se ergue contribui para pavimentar o caminho. É uma jornada que vale a pena acompanhar de perto, porque o futuro da política japonesa e talvez global pode estar sendo moldado agora. E se você quer ficar por dentro de tudo que importa, que tal explorar mais sobre o que estamos compartilhando? Na descrição deste vídeo você encontrará recursos adicionais que vão enriquecer sua compreensão do assunto. Aqui, nosso compromisso vai além de informar. Diariamente, trazemos histórias que realmente importam. Seja nos bastidores da tecnologia, nos movimentos culturais ou nos fatos globais que estão moldando o futuro. Se você acredita que estar bem informado é essencial para entender o mundo, este é o momento de se juntar a nós. Com apenas 2 cliques, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você garante acesso a análises profundas, contextos únicos e uma visão mais ampla dos acontecimentos. Não deixe que informações cruciais passem despercebidas. Clique agora, faça parte da nossa comunidade e venha decifrar com a gente o impacto das notícias no futuro que estamos construindo juntos.